Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site Ponto Geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos ver o que nossa editoria separou de mais importante para essa edição. Olha, começando com a Mac Rumors, matéria do Tim Hardwick. Parece que já tem muito burburinho sobre o iPhone 17, né? Mesmo faltando um bom tempo para setembro. Ah, sim. Sempre começa cedo, né? E pelo jeito tem bastante coisa rolando. O que mais chamou a atenção foi um suposto novo modelo Air. Air, tipo o MacBook Air, mais fino. Exato. A ideia seria essa. Um aparelho mais fino com tela de 6,6 polegadas, chassi de alumínio e ele poderia, talvez, entrar no lugar do modelo Plus. Interessante. Faz sentido, talvez, para diferenciar mais a linha. E essa história do alumínio pode voltar para todo mundo. Pois é, tem esse rumor também, que toda a linha do 17 poderia voltar a ter o design em alumínio. Sabe, talvez para unificar o visual, ou quem sabe até por uma questão de custo, né? A ver. E para os modelos Pro, que tá pintando de novo por aí? Alguma mudança mais, assim, radical? Parece que sim, viu? Especialmente na parte da câmera traseira. Dizem que vão abandonar aquele quadrado, sabe? O cooktop. Sei. E colocar o quê? Uma barra horizontal de alumínio integrando as câmeras. Seria uma mudança visual bem significativa. Nossa, bem diferente mesmo. E além disso? Falam também em telas um pouquinho maiores nos modelos padrão, tipo 6,27 polegadas, e ProMotion de 120 Hz para todo mundo, finalmente. Aquela atualização mais fluida da tela. Ah, isso seria ótimo. Mas ainda tem gente que contesta isso, né? Ainda não é 100% certo se chega para todos os modelos ou só continua nos Pro. Outras coisas que comentam. Chip Wi-Fi 7 da própria Apple. Mais rápido, né? Isso. Câmera telefoto de 48 megapixels nos modelos Pro. Câmera de selfie com 24 megapixels para todo mundo. Talvez. E uma tela anti-reflexo mais resistente. Isso seria bom, hein? Com certeza. Chega de marca de dedo e reflexo atrapalhando. Mais alguma coisa? RAM, chip... Sim, falam em mais RAM, talvez 12 GB nos modelos Pro, ou quem sabe em todos. Chip A19, claro. E um novo design térmico para lidar melhor com calor. E talvez carregamento sem fio Q2.2 de até 50 watts. Bastante coisa, né? Uau, bastante coisa mesmo. Se metade disso for verdade, já vai ser um salto. Bom, mudando de fabricante, vamos dar uma olhada na Samsung. O Mundo Conectado, com o Gustavo Bonato Abrão, trouxe notícias sobre os chips Exynos. Parece que estão avançando, né? Estão sim. Deram um passo importante. Começaram a produção em massa de protótipos do Exynos 2600. E a tecnologia de ponta, 2 nanômetros GAA. 2 nanômetros GAA. Isso é bem avançado, né? O que significa na prática? Significa transistores menores, mais eficientes energeticamente e potencialmente mais rápidos. É a próxima geração depois dos 3 nanômetros. E o GAA, Gate All Around, é uma arquitetura que permite um controle melhor do fluxo elétrico no transistor. Entendi. E como está a produção? Porque a gente sabe que produzir chips tão pequenos é um desafio enorme. Exato. O rendimento, ou seja, a porcentagem de chips que saem funcionando da linha de produção, ainda é um ponto crítico. Eles conseguiram melhorar para 50% nos protótipos. 50%? Ainda parece baixo, né? Para começar a produção em massa, para valer, eles precisam mirar em algo tipo 70%. Esse é o número que geralmente viabiliza comercialmente. Mas chegar a 50% já é um avanço. E quando a gente pode esperar ver esse Exynos 2600 no mercado? A previsão é que ele equipe a linha Galaxy S26. Como o S26 deve ser lançado lá para fevereiro de 2026, ainda tem um chãozinho pela frente. Faz sentido, e isso é importante para a Samsung na competição com a TSMC, certo? E para a própria linha Exynos. Sem dúvida. É um passo crucial para competir com a TSMC, que é a líder disparada nesse mercado. E também é uma tentativa de recuperar a imagem e o desempenho da linha Exynos, sabe? Para diminuir a dependência da Qualcomm, especialmente depois de alguns tropeços que eles tiveram com a tecnologia de 3 nanômetros. Foi um processo mais difícil para eles. Entendi. Então é ficar de olho nesse Exynos 2600 em 2026.
Pode ser um marco para a Samsung. Agora, saindo um pouco do hardware e indo para o streaming, o Tecnoblog, com matéria do Emerson Alecrim, está falando de mudanças no Amazon Prime Video. Pelo jeito, mais anúncios vindo aí. É o que parece, mas, por enquanto, notícia focada nos Estados Unidos. Informações que vieram da Adweek, uma publicação especializada em publicidade, indicam que a Amazon dobrou a quantidade de anúncios por lá. Dobrou? Como assim? De quanto para quanto? Antes, rodava algo entre 2 e 3 minutos e meio de anúncios por hora de conteúdo. Agora parece que subiu para uma faixa entre 4 e 6 minutos por hora. Nossa, é um aumento considerável. Quase o dobro mesmo. Isso foi de uma vez ou aos poucos? Pelo que a Adweek apurou, foi uma mudança gradual. A Amazon teria comunicado isso aos anunciantes, mas talvez não tão explicitamente para os assinantes. Foi algo que quem assiste muito pode ter percebido aos poucos. Entendi. E aqui no Brasil, a gente teve a chegada dos anúncios em abril de 2025, né? Mudou alguma coisa desde então? Olha, até onde se sabe, não. A situação aqui parece continuar a mesma com aquela quantidade inicial de anúncios. A Amazon sempre diz que o foco é melhorar a experiência do usuário e equilibrar, né? Não só aumentar a quantidade de publicidade. Certo. E para quem realmente não quer ver anúncio nenhum, ainda tem aquela opção de pagar mais, né? Sim, essa opção continua valendo. Por R$10 a mais por mês, dá para remover completamente os anúncios do Prime Video aqui no Brasil. Pelo menos essa alternativa existe. Bom saber que por aqui, por enquanto, tá estável, mas é bom ficar de olho, né? Vai que a moda pega. Falando em gigantes da tecnologia, mas agora numa parceria curiosa. O Baguette, com a Júlia Faca, noticiou uma integração bem interessante do McDonald's aqui no Brasil, com o Google. Isso, bem legal essa iniciativa. Eles fizeram uma parceria com uma startup chamada Harmo, que trabalha com presença digital. E o resultado é que agora o cardápio das lojas brasileiras do McDonald's está integrado direto na busca do Google. Como assim, integrado na busca? Sabe quando você busca por McDonald's perto de mim no Google? Agora, além das informações da loja, endereço, horário, aparece um botão Pedir Online. Ah, e clicando nesse botão, Você é direcionado direto para o site ou para o aplicativo do Mac para fazer o seu pedido, bem mais rápido, né? Além disso, o perfil da loja no Google Maps e na busca vai ter também o cardápio visual completo, para você já escolher ali mesmo. poxa, que prático! E o mais interessante que a matéria destaca é que o Brasil é o primeiro país onde o McDonald's faz isso, né? Exatamente. O primeiro mercado global a implementar essa integração. É um reconhecimento da importância do digital por aqui, eu acho. Sem dúvida. E qual é a ideia por trás disso, segundo eles? O objetivo é bem claro. Diminuir o atrito, sabe? Encurtar o caminho entre a pessoa sentir vontade de comer um Mac e ela conseguir fazer o pedido. Usar essa gestão de presença digital que a Home oferece para conectar desejo e consumo de forma mais ágil. Faz todo sentido. Uma mão na roda para quem já tá com fome pesquisando no celular. Bacana ver o Brasil sendo pioneiro nisso. Agora, vamos entrar numa área um pouco mais tensa. Disputas legais no mundo da tecnologia. E a Tesla tá no meio de uma, né? Processando um ex-engenheiro. Correto. A Tesla entrou com uma ação contra um engenheiro chamado Zhong Jieli, que eles chamam de Jieli. Ele trabalhava num projeto super estratégico da Tesla, o robô humanoide Optimus. Optimus, certo. E qual é a acusação exatamente? Na Tesla alega que o Lee, pouco antes de pedir demissão em setembro de 2024, baixou milhares de arquivos confidenciais da rede da empresa. E esses arquivos seriam relacionados especificamente aos atuadores, aos sensores da mão robótica do Optimus, uma parte bem crucial do projeto. Nossa, e o que ele teria feito depois de sair? Aí que está o ponto central da acusação. Poucos dias depois de sair da Tesla, ele fundou a própria empresa, uma concorrente direta nesse ramo de robótica humanoide chamada Proception Inc. E essa Proception já mostrou alguma coisa? Já tem um produto? Sim, e aí que a coisa complica. A Proception já demonstrou um protótipo de uma mão robótica que eles chamaram de Pro Hand, e a Tesla afirma no processo que essa Pro Hand é suspeitosamente similar ao design confidencial dela, aquele que o Lee teria baixado. Entendi. É a clássica acusação de roubo de segredo industrial para fundar uma concorrente. E isso acontece num momento bem aquecido para essa área, né? Exatamente. A corrida pelos robôs humanoides está pegando fogo,
com várias empresas investindo pesado. A Tesla está buscando não só indenização financeira, mas também uma ordem judicial para impedir que a Proception use essa tecnologia supostamente roubada. É um caso para ficar de olho. A Tesla já teve outras disputas parecidas com ex-funcionários que foram para Rivian, para Zoox. Parece um padrão. Pois é, eles costumam ser bem agressivos na proteção da propriedade intelectual deles. Vamos ver como essa história se desenrola. E não é só a Tesla que está nos tribunais. A Uber também, mas por um motivo bem diferente, né? Lina Reuters via Wall Tilt. Fraude de seguros. Isso mesmo. A Uber processou um advogado, um tal de Pepe Luinaz, e também uma clínica médica, a River Medical Center, lá na Flórida, nos Estados Unidos. A acusação é de um suposto esquema bem elaborado de fraude de seguros de automóveis. Esquema? Como assim? O que eles teriam feito? A Uber alega no processo que vários acidentes de carro foram encenados, forjados mesmo, perto de uma cidade chamada Hialeah, ali na região de Miami, entre 2023 e 2024. Acidentes forjados? Pra quê? Para gerar pedidos de indenização. A acusação diz que os participantes desses acidentes simulados alegavam ferimentos falsos ou exagerados. Aí eles iam para essa clínica, a River Medical Center, que emitiria laudos e cobraria por tratamentos médicos também supostamente desnecessários ou falsificados. E o advogado entrava onde nessa história? O advogado, o Loinas, usava esses relatórios médicos e os acidentes forjados para entrar com ações judiciais fraudulentas contra a Uber e a seguradora dela. O objetivo, segundo a Uber, era sempre tentar obter o valor máximo da pólice de seguro, que é de $1 milhão por acidente. $1 milhão? Nossa, é muito dinheiro. E a Uber diz que isso custou caro para ela? Diz que sim. Afirma no processo que já gastou $milhões só para se defender dessas ações e também em acordos feitos antes de descobrir a suposta fraude sistêmica. Agora eles estão buscando reaver esse dinheiro e expor o esquema. Complicado, hein? Fraude de seguro é um problema sério em muitos lugares. Vamos ver o que a Justiça da Flórida decide sobre isso. E falando em processos, a Meta, dona do Facebook e Instagram, também entrou na justiça contra uma empresa, né? Mas por outro tipo de problema. Sim, a Meta processou uma empresa chamada Joy Timeline HK Limited, que fica sediada em Hong Kong. Essa empresa é a responsável por aqueles aplicativos tipo Nudify, sabe? Ah, aqueles apps que geram imagens de nudez artificial usando fotos de pessoas, geralmente sem o consentimento delas. Tipo o Crush AI. Exatamente esses. O Crush AI é um dos exemplos que a Meta cita no processo, mas o foco principal da ação da Meta não é nem a existência dos apps em si, embora eles sejam problemáticos, claro. Não. E qual é o foco, então? O foco é a violação repetida e, segundo a Meta, intencional das políticas de publicidade da plataforma. Eles acusam a Joy Timeline de usar táticas enganosas para conseguir aprovar anúncios desses aplicativos no Facebook e no Instagram, mesmo sabendo que eles violam as regras. Entendi. Então a briga é mais sobre como eles estavam promovendo esses apps dentro das plataformas da Meta. Isso. A Meta alega que eles usavam técnicas para burlar os sistemas de revisão automática e humana de anúncios. Além de processar a empresa, a Meta está removendo os anúncios que encontra, desativando as contas associadas e compartilhando informações sobre esses infratores com outras empresas de tecnologia e parceiros do setor. É uma forma de tentar combater não só a empresa, mas a prática em si, né? Compartilhando informações. Exato. É uma questão delicada. Envolve segurança, privacidade, consentimento. E a Meta está agindo na frente que ela controla mais diretamente, que é a publicidade na própria plataforma. Mudando de assunto, mas continuando nas batalhas legais, a John Deere, aquela gigante de máquinas agrícolas, continua na mira por causa do direito ao reparo, né? O The Verge, pela Emma Roth, trouxe uma atualização. Sim, e a atualização não é boa para John Deere. Eles tentaram derrubar um processo antitrust importante movido contra eles pela FTC, a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos. FTC, o órgão que fiscaliza a concorrência lá, certo? E a John Deere não conseguiu se livrar do processo. Não conseguiu. Um juiz federal rejeitou a moção da Deere para arquivar o caso.
Ou seja, o processo vai continuar. E qual é a acusação principal da FTC contra John Deere nesse caso? A FTC acusa a empresa de monopolizar ilegalmente o mercado de reparos dos seus próprios equipamentos, como tratores e colheitadeiras. Eles argumentam que a John Deere dificulta ou impede que agricultores e oficinas independentes consertem as máquinas, E como ela faria isso na prática? principalmente através do software. A alegação é que muitos reparos e até diagnósticos exigem um software proprietário da John Deere, que só os revendedores autorizados têm acesso pleno. Isso força os agricultores a usarem esses revendedores, que geralmente são bem mais caros. Ah, velha questão do software bloqueando o reparo independente. É o cerne do movimento pelo direito ao reparo, né? Exatamente. A FTC argumenta que isso limita a concorrência e infla os custos para os agricultores e prejudica o mercado como um todo. O fato do juiz ter recusado arquivar o caso é uma vitória importante para a FTC e para o movimento do direito ao reparo. Com certeza. Uma disputa para a gente continuar acompanhando de perto, porque afeta muito o agronegócio. Bom, para a gente fechando, temos duas notícias bem diferentes aqui. A primeira vem no Canaltech, matéria da Daniele Cassita, sobre a NASA. Parece que tem cortes vindo por aí. A situação parece delicada por lá. Existe uma proposta de corte orçamentário bem significativo vindo do governo Trump para o próximo ano fiscal. Coisa de 24%. 24%? É um corte enorme para uma agência como a NASA. Muito grande. E como consequência direta dessa perspectiva de corte, a NASA já está se movimentando para reduzir o quadro de funcionários. Eles estão oferecendo programas de aposentadoria antecipada e também de rescisão voluntária, o famoso PDV. Entendi. Para tentar enxugar a folha de pagamento antes que o corte maior venha. E qual o impacto estimado no número de funcionários? A estimativa é que o quadro total da NASA pode diminuir em até 32%. É muita gente. Os funcionários elegíveis têm até julho agora para decidir se aceitam ou não essas ofertas de saída. Nossa, 32% é um impacto gigantesco no capital humano da agência. Preocupante para a pesquisa espacial e científica, né? Sem dúvida. Vamos ter que observar como isso afeta os projetos e missões da NASA nos próximos anos. E a nossa última notícia de hoje vem do Jornal da USP, repercutida pelo Gizmodo, uma notícia boa na área da saúde, pelo que vi. Diagnóstico de demência. Isso, uma notícia bem positiva. Pesquisadores brasileiros validaram um método bem mais rápido e prático para diagnosticar demência em pacientes que chegam em hospitais muitas vezes por outros motivos. Mais rápido? Como funciona? E qual era a dificuldade antes? A dificuldade é que o diagnóstico de demência muitas vezes passava batido no ambiente hospitalar corrido. Estima-se que até 70% dos casos não eram diagnosticados. O método padrão, um questionário chamado IQ Code 16, leva uns 90 minutos para aplicar com o acompanhante. 90 minutos? Realmente inviável na rotina de um hospital. E o novo método? O novo método usa uma escala já existente, a Escala Clínica de Avaliação de Demência, ou CDR, mas aplicada de forma focada, usando apenas as informações fornecidas por um acompanhante confiável, um familiar, um cuidador. E o tempo de aplicação cai drasticamente. Para quanto tempo? Para cerca de 15 a 20 minutos. Uma diferença enorme. E o mais importante, os resultados mostraram que esse método conseguiu reduzir pela metade a taxa de casos não diagnosticados. Caiu de 70% para uns 35%. Puxa, que avanço! Reduzir pela metade o subdiagnóstico é fantástico. E ele faz mais alguma coisa? Sim, além de identificar a presença da demência, esse método rápido também permite classificar a gravidade do quadro, o que ajuda a direcionar melhor o cuidado com o paciente, mesmo que ele esteja no hospital por outra razão. É uma ferramenta simples, rápida e que pode fazer uma diferença enorme na vida dessas pessoas e de suas famílias. Realmente uma ótima notícia para fechar. Um exemplo de pesquisa trazendo solução prática para um problema importante. E essas foram as principais notícias de tecnologia selecionadas para esta análise. Esperamos que essa nossa discussão detalhada tenha sido útil e, claro, interessante para quem nos ouve. E se você gostou, não esquece, deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos, isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!